Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o deputado estadual Luiz Castro. Ele vai falar um pouquinho sobre a importância das zonas verdes no Amazonas. E ao final do programa teremos a música de Armando de Paula. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é Luiz Castro. Ele é deputado estadual e também presidente da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Amazonas. Luiz, é um prazer lhe ter aqui no programa. Vamos falar um pouquinho desse seu trabalho. Antes de falar do deputado, como é que se deu a entrada nessa Comissão do Meio Ambiente? Como é que se deu o interesse? É porque está na moda agora ou você sempre gostou de trabalhar mais nessa área? Olha, na outra legislatura, bom, primeiro dar uma boa noite, um bom dia a todos, nossos amigos, e dizer que eu sempre tive um interesse na área de meio ambiente e na área de desenvolvimento sustentável. Eu entendo que essa é uma área que precisa cada vez mais da atenção das políticas públicas, da sociedade, enfim, de todos nós. E na legislatura passada eu já comecei a atuar como presidente da comissão. Ninguém queria a comissão de meio ambiente, eu disse, eu quero a comissão de meio ambiente. É uma comissão importante, interessante e com grande potencial. E a gente dominou essa ferramenta nesses 4 anos passados e agora o trabalho deslanchou de uma maneira maravilhosa, com uma equipe que interage, com a sociedade também participando e com um relacionamento muito grande com os órgãos ambientais e com organizações não governamentais. Então tem sido desafiador, eu tenho aprendido muito. E, ao mesmo tempo, tem sido muito positiva a atuação da comissão, que ganha um destaque surpreendente na sociedade pelo trabalho que ela vem desenvolvendo. Ou seja, o patinho feio se tornou cisne. Exatamente, exatamente. Uma boa imagem. Era uma comissão muito assim alijada, não tinha um destaque, né, na Assembleia, e agora ela é uma comissão respeitada, uma comissão que impõe uma agenda e que se expõe às questões mais cruciais da sociedade, e que também nos obriga a trabalhar muito. Nós temos muito trabalho, trabalhos com demandas do interior, com demandas aqui de Manaus, do entorno de Manaus, e a gente sabe, tem aquelas questões internas, que são próprias de uma comissão técnica, que é dar parecer, projetos de lei, audiências para discutir temas do Legislativo na área de meio ambiente, e tem muita interação e necessidade de ir à comunidade, de verificar problemas, de participar de discussões, de ver o problema em loco para tentar solucioná-lo. E quais são os maiores problemas dessa comissão? Olha, basicamente a gente se defronta com a fragilidade dos órgãos ambientais. O IPAAM, um órgão que está hoje muito esfacelado, muito fragilizado, tem uma boa equipe, mas muito pequena. E precisa ampliar a sua equipe e precisa ter agilidade no seu processo de licenciamento. O IPAAM faz um trabalho muito bom aqui em Manaus, na fiscalização, mas não tem equipe suficiente para licenciar. Então você vê o moveleiro, o madeireiro, pessoas que querem se enquadrar dentro do ordenamento jurídico, fazer as suas coisas dentro da lei, não conseguem. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos com um processo que não anda no IPAAM. Mas a gente tem sido parceiro, é um órgão importante que nós temos que apoiar. Nós não queremos denegrir a imagem do IPAAM, nós queremos vê-lo forte. Uma política ambiental forte tem que ter um órgão ambiental forte. E a SEMAS em Manaus, ela infelizmente está muito frágil. É uma equipe muito pequena, não está atuando com o devido rigor e nós estamos vendo os nossos fragmentos florestais aqui em Manaus serem todos destruídos com a complacência de uma secretaria que precisa ser mais eficaz, mais eficiente e precisa ser um protagonista de um ativismo ambiental, governamental, coadunado com o espírito de uma cidade que vai sediar uma Copa do Mundo, que é alvo da atenção mundial, no coração da Amazônia. Nós não podemos nos esquecer que a floresta não está só lá no sul do estado, a floresta está aqui no Tarumã, a floresta está aqui na Zona Norte, a floresta está na área rural de Manaus, está ali no Sumaúma, e que nós precisamos ter uma política de áreas verdes para a nossa capital. A SEMAS precisa ser mais incisiva, mais preparada, também precisa ser melhor estruturada. O prefeito precisa colocar dinheiro na área de meio ambiente, porque é uma área muito boa para fazer discurso para inglês ver, para impressionar os sulistas, o pessoal de fora. E a Copa do Mundo veio para cá por causa disso, na verdade. Exatamente, mas nós temos que fazer o dever de casa. O IPAAM, por exemplo, no governo Eduardo Braga, ele ficou praticamente abandonado. Foi um paradoxo. O governo, um discurso ambiental bonito, um discurso que impressionava a Zona Franca Verde, e o órgão ambiental
praticamente abandonado. Nós temos a esperança que as coisas melhorem com o atual governo. E a esperança da gente é que o governador Omar, ele observe a necessidade de ter uma política ambiental não só no discurso, mas na prática. Porque nós sabemos há alguns problemas ambientais que Manaus sofre cada vez mais, principalmente com a situação do desmatamento, como você falou ainda agora. As pessoas que vêm de fora pensam que Manaus ainda está intocada e, na verdade, não é bem essa história. É verdade. E, além do desmatamento, Beto, o problema dos nossos igarapés, porque você vê, o governo faz um programa importante com o Prosamin, retira famílias da margem do igarapé, um financiamento caríssimo com recurso externo, que nós vamos ter que pagar no futuro, mas nós continuamos tendo um processo de poluição, de degradação dos ambientais, de poluição dos nossos igarapés. E um problema seríssimo, a bacia do Tarumã e do Puraquequara, são as duas áreas onde ainda há alguns igarapés com águas límpidas e não poluídas. E estão abandonadas, estão sendo invadidas, depredadas e destruídas. E o município de Manaus tem que reagir, a sociedade precisa reagir. No Tarumã agora nós temos um problema seríssimo no igarapé do Mariano, um igarapé que era totalmente preservado, o tributário do Tarumã está sendo devastado, grileiros de terra estão vendendo terras a 100, 500, 1.000, 10 mil reais, desmatando tudo, depredando tudo e jogando esgoto dentro do igarapé, que era um dos poucos locais preservados de Manaus, que poderia, inclusive, deveria ser um parque para a nossa visitação. É um paradoxo, nós temos tanta área verde fora de Manaus e temos tão poucos parques e áreas verdes para o manauara desfrutar, para ele ter lazer, para ele ter qualidade de vida. Ok, fazer só um pequeno intervalo e volto já com o programa Ponto de Vista.